Boas, bem-vindo ao podcast de Campeonato de Portugal. O meu nome é André Zafrini e serei o comandante desta embarcação que vai percorrer Portugal de lés a lés. De norte a sul, fazendo uma passagem pelas ilhas, prometemos falar do campeonato mais português de Portugal. De 15 em 15 dias, estarei acompanhado por dois analistas da ProScout e uma figura que vive a realidade do Campeonato de Portugal diariamente. Aqui, neste espaço que também é seu, falaremos de futebol, dos aspectos táticos. Falaremos de treinadores, de jogadores e de tudo que nos apetecer falar desde que tenha selo Campeonato de Portugal. Seja bem-vindo ao campeonato mais português de Portugal. Nesta semana conto com a companhia do João Tavares e do Orlando Pinto, analistas da ProScout. Obrigado a ambos por marcarem presença no podcast. O podcast desta semana está dividido em dois segmentos. No primeiro, faremos a análise da equipa do Lessa. No segundo, iremos entrevistar uma pessoa que está ligada a este clube. Curioso para saber o que vem daí? Eu também. Vamos sem mais demoras. Começa agora a análise à equipa do Lessa. O Lessa ocupa o terceiro lugar na Série B, com 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, em 19 jogos disputados, 30 golos marcados e 17 sofridos. Em relação ao 11 base, João, vamos arrancar contigo. Conta-nos, qual é o 11 base desta equipa do Lessa? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Relativamente ao 11 base, falando logo do plantel, o que salta à vista é que o Lessa tem um plantel curto e neste caso faz com que todas as posições do 11 estejam sob perigo, uma vez que qualquer dos jogadores tem que estar pronto a assumir qualquer falha ou ausência dos colegas de equipa. Até este ponto da temporada, o 11 que tem sido mais utilizado tem sido o Cristiano na baliza, o quarteto defensivo composto por Peques, Paulo Lopes e Zé Carlos nos laterais, e mais recentemente entrou o jovem Manuel Lopes para o centro da defesa para fazer a companhia ao Peques. O meio campo, que tem sido o meio campo que fez a primeira volta toda, composto por Samuel Teles no vértice mais recuado do meio campo, o muito experiente Nelson e o Bruno Simões como dois médios mais ofensivos, e na frente um trio jovem mas bastante dinâmico, composto por Adilson na ponta de lança e Isaac e Pedro Prazeres nas extremas. Conforme eu já disse, quem olha de fora vê um plantel que, sendo curto, tem uma grande vantagem sobre os plantéis mais extensos. Todos os jogadores estão prontos a entrar, e esta semana passada tivemos já um bom exemplo disso. O Espinho o Lessa teve uma grande vitória sobre o Espinho por 2-0, estando desfalcado de 3 jogadores titulares, o Cristiano, o Paulo Lopes e o Pedro Prazeres, e o facto de terem um plantel curto acabou por não ser uma desvantagem grande para a equipa de Lessa, que substituiu os 3 jogadores por 3 jogadores que são suplentes, entre aspas, mas que suprimiram bem as ausências dos postos titulares e que estão aí para agora continuar, caso seja vontade do seu treinador. Agora que está dado o pontapé de saída, vamos arrancar para a análise mais concreta e precisa da equipa. Começamos pela organização defensiva com o Orlando. Bem-vindo, Orlando. Desde já, muito obrigado pelo convite feito. É um prazer estar junto destes dois ilustres. Começando por falar na organização defensiva da equipa de Lessa. A sua base consiste num 4-1-4-1, um bloco muito compacto, um bloco médio-alto, que gosta de iniciar a sua pressão com o seu avançado diretamente nos centrais. Quando existe circulação de bola, um dos médios sai na pressão, neste caso tendencialmente o Nelsinho sai na pressão no portador da bola no outro central. Quando a bola chega aos laterais, aí temos uma forte pressão da parte dos extremos, normalmente querem obrigar a bater, obrigar a equipa a jogar longo para ganhar a segunda bola e iniciar a sua fase ofensiva. É uma equipa que protege muito bem o seu bloco, o seu corredor central, tem uma excelente capacidade de recuperação, gosta de obrigar as equipas a procurar os corredores laterais para posteriormente condicionar
essa fase, e é uma equipa que gosta de ter bola, por isso faz por recuperá-la rapidamente para iniciar a sua fase ofensiva. Como disseste, a equipa do Lessa gosta de recuperar rapidamente a bola e é para esse capítulo que avançamos com a transição ofensiva. João, depois de recuperar a bola, como é que esta equipa do Lessa se organiza? A equipa do Lessa, conforme já tivemos a oportunidade de ouvir o treinador do Lessa, que já esteve aqui connosco, é uma equipa que gosta de ter bola. Ou seja, quando da recuperação da mesma, demonstra ser uma equipa bastante multifacetada e que se gosta de se adaptar ao que o jogo lhe dá. Em transição ofensiva, e sendo uma equipa que os dois laterais são jogadores bastante ofensivos e que noutras fases da carreira até já jogaram em posições mais avançadas no terreno, são uma equipa que gosta de atacar rápido, especialmente pelos mesmos corredores. Ou seja, temos aqui 4 jogadores no Paulo Lopes, no Zé Carlos, no Isaac e no Pedro Prazeres que são bastante dinâmicos entre eles, que combinam muito bem e que dão primazia nas transições ofensivas mais rápidas. São feitas maioritariamente em apoio, através de combinações rápidas, conforme eu já disse. Normalmente, em caso de recuperação da bola no quarteto defensivo, tentam começar a jogar pelo médio mais defensivo e depois fazer com que a bola chegue aos corredores, com os extremos a entrar um pouco mais dentro. Não sei se queres fazer agora a passagem para o ataque organizado ou se posso continuar já eu, porque ou seja, passando da transição podemos já continuar agora para o ataque organizado. Sim, Conforme podes prosseguir, força. Conforme eu já disse, o Mr. Domingos Barros ele próprio dá, ou seja, fala para fora que o Lessa é uma equipa que gosta de se adaptar ao que o jogo dá. E, ou seja, esta comparação entre a transição ofensiva e o ataque organizado, ou seja, dá para ter a noção do futebol que o Lessa pode jogar. Ou seja, nós, jogando em transição, o Lessa é uma equipa letal e vertical e ofensiva, mas jogando tem capacidade também para jogar em ataque organizado e se adaptar perfeitamente a este tipo de futebol em que tem que começar a construir mais de trás e a ser eles próprios a assumir o jogo em jogos que podem ser favoritos e que a outra equipa fique mais na expectativa. Em ataque organizado privilegiam a saída curta logo com os centrais, sendo que caso haja uma pressão mais agressiva da equipa adversária, também não se privam de bater longo na frente, mas conforme disse, gostam de começar a jogar curto, ou com os centrais ou com o médio mais defensivo, conforme já disse anteriormente. O médio defensivo, normalmente o Samuel pode até descer para a zona dos centrais e começar a construir a 13, e é aqui que se começa a desenrolar o ataque do Lessa. Os laterais sobem no terreno, ficam com uma linha defensiva de 3 jogadores e começam a construir o seu jogo ofensivo. O Lessa tem uma característica que eu até posso dizer que no Campeonato de Portugal é pouco comum, que normalmente as equipas gostam de se basear mais, ou seja, de serem mais seguras defensivamente. E o Lessa acaba por ter 3 médios em que 2 deles são 2 médios bastante ofensivos, ou seja, tem um jogador de características mais defensivas, mas depois 2 médios que são quase como médios ofensivos, mas que jogam em par no centro do terreno. E são eles os verdadeiros maestros da par, ou seja, são eles que costumam pegar na bola, que gostam de jogar entre linhas enquanto os seus colegas das laterais desenvolvem as desmarcações. E normalmente vemos muito os extremos a vir pedir bola dentro, enquanto os laterais se desmarcam e fazem com que a defesa adversária abra a sua marcação de modo a criar espaços entre linhas. Na última fase de construção, na última fase de ataque organizado,
continuam a ter a mesma tendência em chegar pelos corredores, e gostam de jogar bolas aéreas para o Adilson, que é um jogador que, não sendo extremamente alto, é um jogador de envergadura física respeitável, e tendo este trio de ataque bastante dinâmico e bastante rápido, ou seja, são 3 jogadores que têm 20 e poucos anos e que são rápidos, gostam de explorar sempre as costas da defesa. Ou seja, podemos ver um extremo a ganhar as costas da defesa, ou o próprio Adilson a dar uma opção de jogo mais longo, para que tenham um futebol diversificado e que a defesa não se consiga adaptar facilmente ao seu jogo ofensivo. Depois de explicarmos a forma como o Lessa ataca, vamos perceber agora como é que eles reagem. E como para te lançar nesta transição, na fase da transição defensiva, Orlando, eu diria que esta equipa ganha muitas segundas bolas. Será certamente uma das principais armas desta equipa para o bom campeonato que está a fazer. A sua reação à perca é muito forte. Os seus médios, apesar de muito ofensivos, têm essa reação no momento da perca que lhes permite recuperar rapidamente a bola, muitas das vezes. E mesmo que nesse primeiro momento não consigam recuperar a bola, têm uma preocupação de reposicionamento defensivo, que permite dar estabilidade à equipa e conseguir equilibrar a equipa rapidamente. É uma equipa típica de campeonato, uma equipa combativa. Esta parte combativa é favorável ao seu jogo porque dá-lhes o equilíbrio defensivo no momento certo e conseguem impedir progressão muitas das vezes pelo corredor central, obrigando as equipas a jogar para os corredores laterais, e que permite a chegada de mais homens à sua zona defensiva, e a sua agressividade no meio campo defensivo vai-lhes dar a estabilidade para a recuperação e posterior organização ofensiva, e muitas das vezes iniciar contra-ataques devido a essa agressividade que conseguem ter ao portador da bola. Neste caso é uma equipa que faz das transições muito provavelmente a sua melhor arma, principalmente a defensiva, porque lhe dá uma estabilidade que muitas das outras equipas deste campeonato não têm. Estes jogadores permitem este tipo de jogo, um jogo ofensivo, mas que também permite um equilíbrio defensivo pela sua preocupação defensiva no momento da perda. É sem dúvida uma das armas fundamentais desta equipa. Resta-nos dar o salto para momentos ofensivos e defensivos que, nos dias que correm, podem definir um jogo de futebol. Falo dos esquemas táticos. João, começamos por ti. Como é que esta equipa se organiza em relação aos esquemas táticos ofensivos? Uma grande tendência que nós podemos observar quando vemos os momentos ofensivos nas bolas paradas ofensivas do Lessa é que tem 2 jogadores que sejam counts ou livres ofensivos que são essenciais à estratégia das mesmas e que acabam por ter um papel preponderante e que ou seja, que me parece que seja um trabalho de laboratório, como se costuma dizer. O Pex, que é o jogador mais alto do Leicester, com 1,94, e o Adilson são 2 jogadores preponderantes e que costumam assumir as mesmas posições, quer seja cantos, quer seja livres ofensivos, com o Pex a aparecer mais ao segundo posto e o Adilson a ficar mais com a zona do primeiro posto, uma vez que é um jogador mais rápido e mais ágil, mas que, não sendo tão alto como o Pex, também é um jogador que pode causar estrago no jogo aéreo. E depois nos cantos ofensivos gostam de colocar normalmente 6 jogadores na área ofensiva, com logo 2 jogadores a tentar ganhar a primeira bola ao primeiro posto, 2 ao segundo posto, um que eu já referi, que é o Pex, e depois um jogador na área de penalti a tentar apanhar alguma segunda bola que possa surgir. Nos livros ofensivos tem uma organização semelhante, neste caso optando por não colocar tantos homens dentro da área, colocando menos um, neste caso com 5 jogadores,
mas mantendo as mesmas posições preponderantes, por assim dizer. 2 jogadores ao primeiro posto a tentar atrapalhar e ganhar logo ali a primeira bola, 2 jogadores ao segundo posto e um jogador a tentar apanhar alguma sobra que surja na área de penalti. Orlando, em relação aos cantos e livros defensivos, como é que esta equipa se estrutura? Nos cantos defensivos tem uma linha de 4 jogadores, nomeadamente com os mesmos intervenientes da fase ofensiva nos cantos ofensivos. O Pex e o Adilson tornam-se muito importantes porque fazem a zona do primeiro poste, e com a sua qualidade no jogo aéreo impede muitas vezes do ataque do adversário nesta zona. Depois tem na zona de penalti 3 homens numa marcação individual para impedir a progressão dos homens mais fortes fisicamente da equipa adversária, e também tem um homem na entrada da área predisposto para uma segunda bola ou então para a saída em transição. Nos cantos curtos do adversário, retiram sempre um homem da zona do primeiro poste, e o homem da entrada da área vai ajudar nesse equilíbrio para conseguir a igualdade numérica na zona de marcação do canto curto. É uma equipa que se destaca pela capacidade de ataque aéreo e nesta forma sofre muito poucos golos neste momento. Nos livros defensivos, uma defesa típica do Campeonato de Portugal. Muitas das equipas usam uma linha de 7 jogadores, protegendo primeiro posto, normalmente com os jogadores mais fortes fisicamente, colocam um homem à entrada na área para as segundas bolas e tem sempre um ou 2 jogadores na barreira para impedir aquelas bolas diretas à baliza. Mais uma vez, uma equipa muito forte nestes momentos de jogo, que normalmente resolve com a sua primeira linha estas bolas aéreas, e a sua agressividade nas segundas bolas permite-lhes sofrer poucos gols neste momento. João, olhando para o plantel do Lessa e para as suas idades, este plantel eu apercebi-me e destacava isso, que consegue ter uma combinação que até à data tem sido muito favorável entre a juventude e a experiência, porque conseguimos ver jogadores com 21, 22 anos no 11 titular e depois vimos o Nelsinho, por exemplo, que tem 40 anos. Sim, sem dúvida. Nós aqui no plantel do Leicester temos uma mescla de experiência e de juventude que, na minha opinião, bastante bem conseguida. O Mr. Domingos Barros, na altura em que falou connosco, disse uma frase do género que só queria jogadores que estivessem comprometidos com o projeto e que de antemão soubessem que se iriam encaixar no projeto. E ao ver a construção deste plantel, nós podemos ter a perfeita noção que ele não olhou a idades, não olhou a nacionalidades, ele olhou a jogadores que se pudessem encaixar no seu modelo de jogo e no que ele queria que a equipa fosse, basicamente. E é por isso que temos, como tu disseste bem, temos no meio campo o Nelson com 40 anos, tem 2 companheiros de meio campo com 22 e 24, ou seja, ele tem aqui um jogador ao lado dele que tem praticamente metade da idade dele, e eu não digo isto como como um problema, porque o Nelson é um dos jogadores chave para este Leicester e que tem sido quase sempre titular e que continua a dar cartas. E dá gosto ver jogar daquilo que nós vimos o Nelsinho, e muitas das vezes, outra coisa também que eu ia falar, é que no processo ofensivo, muitas vezes o Nelsinho consegue, e esta equipa procura muita profundidade, ele consegue enfiar bolas entre linhas de uma forma fantástica. Certo, lá está, é a experiência a falar, e conforme eu já tinha dito anteriormente, com a frente de ataque que ele tem à frente dele, com o Isaac, o Adilson e o Pedro Prazeres, que são 3 jogadores que gostam de aparecer nas costas de defesa. Ele está, como se costuma dizer, nas suas 7 quintas e pode dar ao jogo toda a sua técnica e experiência que ganhou ao longo da vasta carreira que já tem tido. Orlando, em relação ao processo defensivo, que jogadores é que destacavas? Sendo que um deles, Pex, é irremediável, não há volta a dar, é o patrão desta defesa, e depois Samuel Teles, ali como o médio mais recuado. Estes 2 jogadores têm sido pilares e peças-chave no 11 do Leicester.
Sem dúvida, a PEX dá uma estabilidade defensiva à equipa e lá está, o coletivo ajuda a que esta equipa seja uma equipa muito forte defensivamente. Está uma mística criada nesta equipa de sucesso que lhes permite a confiança para, nos momentos defensivos, serem muito precisos e nos momentos ofensivos de dar moça, como se costuma dizer. Então, este equilíbrio defensivo, a começar pelo seu guarda-redes, neste caso muito forte também, um jogador já experiente neste campeonato, que lhes dá esta vantagem de, a partir do seu guarda-redes, ter uma defesa que lhes permite ter estabilidade suficiente para estar neste momento a ocupar a posição que estão na tabela classificativa. João, que jogadores é que destacavas deste Lessa que, pergunto eu, possam alcançar outros patamares, diria uma segunda liga ou até uma primeira liga, porque há jogadores muito jovens neste plantel? Aqui o complicado vai ser mesmo enumerar no meio de tantos jogadores que eu acho que podem dar o salto, porque o Lessa é uma equipa que apesar de ter estado arredada dos campeonatos nacionais há alguns anos, regressou o ano passado e que é uma equipa aqui da zona de Matosinhos que é, ou seja, é típico que tenha uma boa formação e uma formação que seja habitual dar jogadores para campeonatos superiores ou para outras equipas do Campeonato de Portugal. Nesta equipa deste ano eu creio que me tenho que focar em 2, 3 jogadores no máximo, tentando dar uma nota por setor. Na frente de ataque acho que vou ter que falar do Isaac, que é um jogador que já está em Portugal já há algum tempo, teve ligações com o Portimonense, com o Farense, mas que andam nos últimos 3 anos no Campeonato de Portugal, e que é um jogador que sendo ainda jovem, é um jogador que tem qualidade para campeonatos superiores e que é um jogador que, o tipo de jogador que ele é, as características físicas e técnicas que tem, pode jogar nas duas alas, é um jogador ágil, rápido. Acho que é um jogador que se ia enquadrar muito facilmente em qualquer equipa dos campeonatos superiores, ou seja, esta contratação, e voltando agora aqui um bocado mais à parte do Lessa, é mais uma contratação que mostra que as contratações em Lessa não são feitas ao acaso e que alguém fez o trabalho de casa muito bem feito para ir buscar este jogador que se enquadra perfeitamente no que o Lessa quer. Passando ao meio campo, vou destacar o médio mais defensivo, o Samuel Teles, que é um jogador também, é outro jogador que já tem algum traquejo e experiência no Campeonato de Portugal. Já é a segunda época de Lessa, ou seja, o ano passado foi a primeira época do Lessa no Campeonato de Portugal depois do regresso. Foi maioritariamente titular, esta época continua a titular e é mais um jogador que vejo a enquadrar-se facilmente em qualquer equipa de outro tipo, com outro tipo de objetivos, que é um jogador, é um médio defensivo moderno, que joga facilmente com a bola no pé e que o único senão que eu vejo aqui mesmo é que é um jogador de complexação física que não é muito elevada, ou seja, para a posição é normal que algumas equipas olhem um pouco de lado para esse jogador, porque sendo um jogador de 1,80 m e de 70 e tal quilos, às vezes há equipas que querem um jogador mais corpulento a guardar a defesa, por assim dizer, mas que neste caso eu acho que tem características que superam este ponto um pouco mais negativo. Depois na defesa é complicado, como tu disseste, o Pex é um jogador inevitável, mas o Pex é um jogador que pronto, já passou pela primeira liga durante algum tempo e O Gil que Vicente. exatamente, que eu neste caso vou deixar passar, por assim dizer, e vou optar pelo Zé Carlos, que é o defesa direito titular. Conforme eu já disse anteriormente, é um jogador que jogou em posições mais ofensivas e que é um jogador totalmente virado para o lado defensivo do campo, ofensivo do campo, perdão, mas que tem qualidade, ou seja, que tem vindo a evoluir defensivamente e que é um jogador também bastante jovem e que eu acho que sendo
Ou seja, que tendo alguém que seja um pouco como um tutor para ele e que lhe ensine eu não digo os básicos, porque os básicos já ele tem, porque senão não andava a fazer a temporada que tem feito no Leicester, mas que lhe dê um pouco mais aquele conhecimento defensivo que lhe falta por não ser um jogador criado a defesa. Eu acho que é um jogador que acho que dará muito jeito a qualquer equipa da segunda liga ou até da primeira liga, porque, como disse, é um jogador que ofensivamente oferece muito ao jogo, que faz o flanco todo de uma ponta à outra com muita facilidade e que é um jogador que também cruza bem e, portanto, que eu acho que é um jogador que bem liderado, que pode dar muito ao futebol. Está assim feita a nossa análise à equipa do Lessa. Resta agradecer-vos aos dois. Obrigado, João. Obrigado, Orlando. Nada, obrigado nós pelo convite. Obrigado mais uma vez. Tivemos compromisso e fomos letais na hora de finalizar a jogada. Está assim feita a análise ao Lessa. Avançamos para a segunda parte deste podcast de Campeonato de Portugal. O primeiro convidado é o treinador da equipa do Lessa. Tem 38 anos, é um homem da terra, está há 4 épocas no mesmo clube. 2 épocas de distrital e mais 2 de campeonato de Portugal. Um currículo ainda curto, mas conta para já com uma AF do Porto. No seu ano de estreia no nosso campeonato, alcançou um 12º lugar, cumprindo o objetivo da manutenção. Esta época propôs-se a conseguir a manutenção mais uma vez, mas está até agora a desafiar as suas maiores probabilidades, tendo sido uma das revelações da primeira volta. É o terceiro classificado da Série B. Domingos Barros é treinador do Lessa. Bem-vindo, Mister. Olá, boa noite. O Mister esteve connosco no nosso antigo podcast a 30 de agosto e passo a citar: o nosso principal objetivo é a manutenção. Fazer uma época tranquila e alcançar a manutenção o mais cedo possível. Fim de citação. Passados 5 meses e um terceiro lugar no final da primeira volta, eu pergunto-lhe, Mister, o objetivo mantém-se ou agora já querem atacar um lugar nos playoffs? O objetivo neste momento passa por ser fazer o melhor possível, porque o objetivo da manutenção está praticamente já cumprido. 38 pontos, pensamos que seja suficiente para a manutenção dos 38 e os 40. O ano passado foi 43 pontos necessários, este ano, pelas contas que fizemos, achávamos que desde o início seriam entre 38 e os 40. Portanto, estamos com 38 e esse objetivo já estará cumprido. Agora será fazer o melhor possível. Nós sabemos, não temos como objetivo os playoffs, contudo, nós não fugiremos dessa responsabilidade, porque desde a primeira jornada que nunca saímos dos 3 primeiros lugares. Portanto, e por isso queremos continuar e sabemos ter essa responsabilidade de manter a posição em que estamos e somos ambiciosos, queremos sempre mais. Mas não sendo assumido um objetivo de playoff. Em termos de vitórias, empates e derrotas, o Lessa tem praticamente o mesmo recorde, tanto em casa como fora, mas ao nível de golos marcados, são uma equipa que marca mais golos fora de casa. A que acha que se deve esta discrepância na concretização? Neste momento, de facto, como disse inicialmente, nós temos praticamente está a nivelar as vitórias em casa e fora, e mesmo as derrotas, temos 2 fora e uma em casa, que são as nossas 3 derrotas. Mas a nossa equipa tem mais dificuldade, de facto, de jogar em casa. Com equipas de bloco mais baixo, nós temos mais dificuldade, e penso que se poderá ver aí o fator, de facto, dos golos marcados. Porque temos uma equipa que gostamos de jogar mais em transição também, e não temos ainda, não conseguimos ainda contrariar equipas que desbaixem muito bloco, que tenham um bloco central muito massivo, e isso para nós tem sido temos tido mais dificuldade. Sendo que, ultimamente, fruto dos nossos resultados, as equipes que vêm jogar o Lessa, de facto, usam muito taticamente, baixam muito linhas e criam-nos mais dificuldades. Relativamente à pergunta que fez, penso que seja mesmo por aí. Mais gols fora por esse motivo. Obrigámos também, geralmente, temos marcado primeiro com o adversário, conseguimos obrigar o adversário também a vir procurar o jogo, transição, temos marcar mais gols. O Mister começou por falar de alguns princípios de jogo e eu ia pegar exatamente por aí. É muito difícil ou quase impossível definir os princípios de jogo de um treinador sem ser o mesmo a fazê-lo. Eu pergunto-lhe quais são os seus princípios de jogo ou aqueles que mais gosta? Os nossos princípios de jogo, nós gostamos sempre de ter uma primeira fase de construção, que sejamos nós a tentar mandar o jogo, jogarmos sempre um futebol curto, um futebol apoiado. Depois achamos que alternarmos entre o jogo interior com o jogo exterior, esse será sempre o nosso princípio desde que aqui estamos, há 4 anos,
cá estamos, foi sempre esse nosso princípio. Tentar alternar e saber ver o que é que o jogo nos pede. Entre o jogo interior com o jogo exterior, penso que nós gostamos muito que a bola ande no miolo, o jogo muito por dentro, mas poucos toques nessa fase. Portanto, que a bola passe no momento de passagem pela zona central, para depois conseguirmos explorar pelos corredores e criar dificuldades no adversário. Agora, o mais importante disto é sempre conseguirmos ter identificado, no próprio jogo conseguimos identificar isso, e os jogadores estarem identificados para no meio do jogo conseguirem alternar entre uma transição ofensiva e entre uma organização ofensiva, entre o jogo interior e o jogo exterior. Portanto, são momentos que nós treinamos sempre e, como nós dizemos muitas vezes, tentamos passar aos jogadores. O importante é, durante o jogo, conseguirmos ter a leitura necessária para saber qual das situações é que temos que utilizar. Eu ia pegar por aí também, porque há treinadores que dizem que a equipa tem de se manter sempre fiel ao seu estilo de jogo, à sua forma de jogar. Eu pergunto se considera que em determinados jogos e fruto das características do adversário, abdicar de tentar ter tanta bola e dar prioridade, por exemplo, às transições que falou, que sejam mais rápidas, pode aproximar assim a sua equipa do sucesso, ou considera que se deve manter sempre fiel aos seus princípios e, neste caso, manter a posse de bola independentemente do adversário? Eu acho que nós temos que ser fiel àquilo que treinamos. Portanto, e nós que treinamos todos esses princípios, sabendo que em qualquer momento do jogo pode-nos pedir algum desses princípios, temos que ser fiéis a eles. Depois temos que ter a noção durante o jogo qual dos nossos princípios é que temos que utilizar, porque eu penso que, e sabendo que às vezes temos alguma dificuldade, como eu disse na primeira questão que colocou, nos jogos em casa, mas muitas vezes é muito importante para nós, somos uma equipa de posse, que somos, gostamos de ter posse, mas muitas vezes é importante naqueles jogos em que a outra equipa está confortável no bloco baixo, está confortável a jogar sem bola, é muito importante nós também devemos baixar nós vinhos, muitas vezes para o adepto comum, isso parece que estamos a baixar vinhas, mas não, muitas vezes é propositado, baixar vinhas e dar a bola ao adversário, para também o adversário ganhar alguma confiança e nós, no momento deles de desposicionamento, poder fazer gol. Há jogos que isso é importante, há jogos que vamos ser sempre nós a mandar no jogo, há jogos em que vamos ter espaço para as nossas transições, outros jogos que não vamos ter, vai ser necessário também esticar. Mas eu acho que nós temos que ter princípios, nós treinadores, claro que falo para a nossa equipa técnica, nós somos fiéis àquilo que treinamos. Não temos nada rígido, não há nenhum tipo de condicionalismo. Portanto, temos que ser fiéis àquilo que treinamos. Eu costumo dizer muitas vezes, nós treinamos isto, mas estamos batendo na parede, temos que arranjar uma forma de contornar essa parede. Portanto, nós somos fiéis àquilo que treinamos. Nessa questão do treino, o Mister tem por hábito treinar a organização defensiva em separado da organização ofensiva, ou prefere criar exercícios em que consiga trabalhar as duas em simultâneo? Sim, nós preferimos treinar, conseguir ter exercícios para treinar as duas em simultâneo. Portanto, será sempre o ideal, num contexto mais parecido com o meu, treinar as duas em simultâneo. Contudo, temos treinos, temos exercícios em que treinamos também de forma separada. Isso também treinamos de forma separada só o setor defensivo, questões de movimentos, mas privilegiamos e tentamos sempre que seja em conjunto. Contudo, há unidades de treino que fazemos de forma separada também. E qual é a maior dificuldade que sente na operacionalização do seu modelo de jogo quando o apresenta aos jogadores? A dificuldade que nós treinadores temos será sempre no momento em que passamos a mensagem, depois dentro do campo conseguimos que no exercício que estamos a fazer, que a mensagem que foi dada antes, ou os jogadores entendem. E muitas vezes o jogador inconscientemente acaba por conseguir fazer determinados movimentos, determinados momentos de jogo, inconscientemente que vai adentrar a mensagem nós tentamos passar. E o jogador, no momento que está a operacionalizá-los no treino, nem tem essa noção, mas depois com a regularidade, com a repetição de vários exercícios, eles acabam por entender que é o exercício que tem a ver com a mensagem. Mas isso penso que é um desafio para todos os treinadores, é sempre o passar a mensagem e depois conseguir operacionalizar em termos de exercício no treino. Neste momento, sou sincero, temos sido felizes e os jogadores também são inteligentes e têm compreendido e assimilado muito bem os nossos processos. Ainda há poucos dias o Vieira teve uma curiosa afirmação em que disse que das primeiras coisas que trabalha quando começa a época é a parte ofensiva. Eu pergunto-lhe qual é a primeira coisa que o Mister trabalha quando começa a época? Dentro do que falou há pouco, tentamos trabalhar logo as duas em simultâneo, porque a partir do momento nós trabalhamos logo o ter bola. Portanto, o ter bola estamos a atacar.
E isso é importante. Mesmo trabalhando a parte defensiva, o importante é sabermos que a bola estiver do nosso lado, nós dificilmente sofremos gol. Claro que estamos num caso específico, há um autogol, mas é normal. O que eu quero dizer é que nós com bola dificilmente vamos sofrer um gol. Portanto, e nós também tentamos trabalhar em simultâneo as duas questões, e até se calhar na primeira fase, numa pré-temporada, de facto também vi essa entrevista do Ivo, mas nós nessa fase é quando trabalhamos mais separado, podemos separar aí a parte defensiva, a parte ofensiva no primeiro, segundo, terceiro treino, e depois englobamos logo. Mas a questão, eu compreendo o que o Ivo quis dizer, eu penso que não seja taxativamente treinar logo a parte ofensiva, mas foi treinar a equipa com bola, porque é importante a equipa com bola, e sempre que temos bola, na minha opinião, está totalmente ofensivo. Em relação ao seu plantel, tem um plantel curto. Isso é uma preferência pessoal do treinador em trabalhar com grupos mais curtos, ou é uma contingência devido às condições que o clube apresenta? Não, a minha ideia seria sempre, no máximo, trabalharmos com 25 atletas, sendo que 3 seriam guarda-redes, 22 atletas de campo. No máximo seria essa, para mim é o ideal, o máximo de atingir seria esses 25 jogadores com 3 guarda-redes. Contudo, prefiro que a equipa seja mais curta, porque acho que se torna mais competitiva. Eu sei que nós às vezes queremos ter qualidade, mas a equipa torna-se muito mais competitiva se for uma equipa mais curta, até em termos de treino, em termos de operacionalidade de treino, da assimilação do próprio processo, a equipa curta e de competitividade mesmo, porque nós sabemos que só podem jogar 11 jogadores, só podem entrar 3 no dia de jogo, portanto no máximo poderão jogar 14 jogadores naquele domingo, e se nós temos um plantel muito longo, é normal a parte psicológica, a parte da anímica, os jogadores que acabam por se motivar são menos vezes a opção, e na minha opinião o plantel ser curto, a maior vantagem é nesse sentido mesmo até de ser mais competitivo e todos os jogadores estarem imbuídos do espírito e todos saberem que são importantes para aquele processo. Nesta divisão, no Campeonato de Portugal, existem clubes que são profissionais, outros que são semi-profissionais e existem ainda clubes amadores. Eu acredito que haja diferenças na preparação de uma equipa profissional para uma equipa amadora. O Mister já esteve nas duas realidades no mesmo clube. Eu perguntava-lhe como é um microciclo tipo em período de competição para uma equipa amadora que trabalha de dia e treina de noite e para uma equipa profissional. Nós em termos de microciclo, isso às vezes é um erro que nós cometemos, que eu se calhar também já digo que os treinadores, outros colegas podem cometer. Nós quando treinamos à noite, depois do dia de trabalho, temos de facto formas de pensar diferentes, porque a realidade de facto é diferente e temos de ter formas de trabalhar diferentes. Nós neste momento somos profissionais, estamos a treinar de manhã porque não foi uma opção nossa diretamente inicialmente, mas depois quando o plantel estava construído, verificamos que a maioria dos atletas podia. A maioria dos atletas que estudava tinham estudos da parte da tarde, de manhã poderiam treinar, e foi uma conjectura de fatores que nos fez treinar de manhã, mas não foi alterado nenhum plano, nem tempo de orçamento, foi uma conjectura de fatores que nos permitiu. Como disse bem, eu ano passado treinámos à noite, éramos amadores, eu tinha um emprego também que também me ocupava muito tempo e foi um ano muito desgastante. Eu acho que neste momento tenho colegas meus que devem estar nessas circunstâncias e acho que tem que estar muito seguro que trabalhar nessas circunstâncias, porque é muito desgastante sair de casa às 8 da manhã, chegares ao treino às 7 da noite direto de trabalho a correr, dares o treino, acabar o treino e tu a pensares o correu bem, o correu mal, muitas vezes naqueles 2 primeiros 3 dias da semana a preparar o jogo do seguinte, fazer a análise do adversário. Portanto, é muito desgastante para quem tem uma profissão que depois consegue e depois também tem que treinar. Eu ano passado estava nessas circunstâncias e dou valor de facto a quem nós colegas cristãos estão nessas circunstâncias também. Neste momento temos muito mais tempo para planeamento de treinos, para gestão mesmo mental de jogadores. Muitas vezes o jogador, nós pensamos o que é que aconteceu, porque este jogador que não está, neste momento está a cair um bocadinho no treino, está a cair no jogo, e temos muito mais tempo a pensar nisso, além da análise sobre adversários, como é óbvio, temos tempo suficiente para essa análise ser mais profunda, analisar a nossa própria equipa, planeamento de treinos. De facto, foi uma grande vantagem para mim pessoalmente, para a equipa técnica e para o clube tem sido, e isto tem-se notado também. Uma pergunta agora mais pessoal para terminarmos, porque também estamos a chegar ao fim do nosso tempo, porque analisei a equipa do Lessa e eu gostava de lhe perguntar, atualmente tem algum treinador de referência no futebol? Os treinadores de referência, portanto, da minha geração, eu tenho 38 anos, da jogada, penso que o Mourinho é uma referência para todos, da geração é uma referência para todos.
Vamos também a questão em termos de diversidade de jogo também do Guardiola, para as coisas novas que nos põe no jogo. E agora também há uma série de treinadores, principalmente os nossos portugueses, que nós temos que ter algumas ideias deles. Agora, eu, como em tudo também na vida, eu não me sigo por nenhuma. Agora, tentamos tirar sempre o melhor daquelas referências, mesmo a nível nacionais e mundiais. Eu tento sempre ler muito sobre todos, opiniões de todos, e depois tento extrair sempre o melhor de cada um. Tentar extrair o melhor ali de cada um é nesse sentido. Não tem nenhuma referência específica. Temos mais essa questão do Mourinho, mas nem se trata bem como treinador, porque não primeiro jogador, mas há sempre aquela referência. Mas agora temos sempre essas referências como o Leonardo Jardim, como o Nuno Espírito Santo, e em Portugal Bruno Lage, Sérgio Conceição, treinadores de alguma referência. E estes novos estão a aparecer agora, que têm muita qualidade, como o Ruben de Amorim e Pinheiros, treinadores que estão a aparecer. E acho que nós portugueses temos um orgulho enorme nos nossos treinadores, porque de facto temos provado que somos os melhores mesmo na Europa, porque acho que nós portugueses somos de adaptabilidade, e futebol também é isso, ser treinador também temos que adaptar a vários contextos, a vários jogadores, a várias culturas, e o português tem muito essa facilidade. Portanto, o treinador português para mim será a maior referência. Chega assim ao fim o nosso tempo. Para mim foi um prazer enorme fazer este primeiro episódio com vocês. Espero que tenham gostado. Agradecer a vossa presença. Muito obrigado ao João, muito obrigado ao Orlando. Mister, muito obrigado pela disponibilidade em participar connosco. Muito obrigado. O podcast de Campeonato de Portugal promete percorrer Portugal de les a les. Um abraço e até ao próximo episódio.